Está aqui nesta noite ministrando uma palavra para o nosso coração, não só para o teu coração, mas sim para o meu coração também. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta para cá e ela corta para aí. E aleluia. Eu vou ser breve na palavra de Deus. Aleluia. Eu estava ali ministrando ali no culto de rua, para a glória do Senhor, aonde o Senhor tem colocado essa responsabilidade sobre as minhas mãos. Aleluia. E ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus, porque está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 9, o verso 16: se eu anuncio esse evangélico, eu não tenho que me gloriar, foi me posto esta obrigação. Ai de mim se eu não anunciar a palavra de Deus. E eu que não posso parar, irmão. Quem quiser parar, para. Quem não pode parar é eu. Porque eu sei de onde foi que Jesus me tirou. Me tirou de um presídio, de uma sala escura, e disse: eu vou transformar a tua vida. Aleluia. E o Senhor falou para mim que em muitos lugares que eu for, as pessoas vão olhar e vão ver o que Deus vai fazer na minha vida. Aleluia. Só no testemunho do milagre que eles vão ver, porque todo mundo vê. Missionário ainda continua de pé, missionário ainda continua pregando. Como pode ainda continuar pregando? É Deus me sustentando, é Deus, aleluia, me levantando todos os dias para eu não desistir. E eles vão vendo com seus olhos. Verdadeiramente Deus é na vida desse homem, Deus é na vida dele. E aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. É por isso que nós não podemos parar, irmão. Dá 2 pessoas, dá 3 pessoas, às vezes dá só você no culto. Não pare. Vai pro joelho, ora para Deus, para Deus mandar trabalhadores para a seara. Aleluia. Amém, igreja? Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Lucas capítulo 14, e o verso 15 diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 14, verso 15, e diz assim a palavra do Senhor: e olha, e ouvindo tais palavras do que estava com ele sentado à mesa, e disse: bem-aventurado, e aquele que come pão do reino de Deus. Repete comigo: bem-aventurado aquele que come do pão do reino de Deus. Aleluia. Bem-aventurado é esta igreja, porque era outro lugar, irmão, que você não podia estar, não. É aqui, aleluia, porque não tem outro lugar melhor do que estar na presença de Deus. Aleluia. Se alimentando do pão que é a palavra do Senhor. Aleluia. O salmista vai dizer na sua palavra, no livro de Salmo número 122: alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor há farto de alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus poderoso, Pai amado, Espírito Santo, Pai amado, Rei da glória, obrigado, Senhor meu Deus, pela oportunidade, Espírito Santo, da tua palavra, responsabilidade, Pai, de estar pregando a tua palavra nesta noite. Meu Deus, coloca a tua palavra nos meus lábios, coloca a tua palavra dentro do meu coração, Pai, como o salmista diz no livro de Salmo número 119, 11: guardei a palavra no coração para não
pecar contra o Senhor. Coloca a palavra aqui, Pai, coloca a palavra na boca, coloca a palavra, Senhor meu Deus, para ser ministrada nesta noite, Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Senhor, nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus, a igreja diga amém. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que no livro de Lucas, capítulo 13, aleluia, Jesus está sentado à mesa. A Bíblia diz que ele está sentado com seus discípulos. A Bíblia diz, aleluia, que houve um homem por nome de Mateus. A Bíblia diz que Mateus, ao ouvir a voz do Senhor, vai convidar o Senhor para um banquete. E a Bíblia diz que Jesus agora vai estar dentro da casa de Mateus. Está tendo um banquete, está tendo um almoço. Os discípulos estão sentados ao redor da mesa. E aqui o texto de Lucas capítulo 13, o que está sentado na mesa, ele vai se manifestar dizendo: bem-aventurado aquele que come o pão da mesa do reino de Deus. Ele estava dizendo que bem-aventurado eram aqueles que estavam sentados naquele momento, compartilhando o pão que é Jesus Cristo, aleluia. Jesus estava ali no almoço, missionário Ramon, mas ele estava ensinando a sua palavra, a palavra da vida eterna, a palavra que é alimento para a nossa alma, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que bem-aventurado aquele que come deste pão, irmão. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ele vai fazer uma promessa para mim e para você, que naquele grande dia nós vamos estar sentados na mesa com ele. Você não vai ficar do lado de fora, irmão. Não, você que come desta palavra, você que se alimenta deste alimento, você que permanece na presença de Deus, vai chegar o dia que você vai estar sentado na mesa com ele. A Bíblia nos fala desse dia no livro de Lucas capítulo 13 e o verso 29. Vão vir muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão na mesa do reino de Deus, aleluia. Vai vir muitos, missionário Ramon, de todos os lugares, aleluia, e vai sentar na mesa com ele, aleluia. E o Senhor está nos alertando nesta noite para esta igreja desse século, para a igreja vigiar, para a igreja permanecer, para a igreja buscar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Ele disse que tem lugar para mim e para você. Ele disse para nós não se turbar o coração, para nós não ficar preocupados, aleluia, porque ele disse, aleluia, para a sua igreja: não se turbe o vosso coração, e credes em Deus, e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. E a palavra está sendo anunciada, o convite está sendo anunciado, o pão está sendo partido todos os dias, missionário. Mas nem todo mundo quer comer deste pão. Por quê? Porque rejeitaram Jesus, irmão. Enquanto tem pessoas aí rejeitando este pão, rejeitando a palavra, louvado seja o nome do nosso Senhor,
mas tem algo esperando essas pessoas. E a Bíblia diz no livro de Lucas, no mesmo texto que nós estávamos lendo, Lucas capítulo 13, o verso 30: haverá choro, haverá pranto de ranges de dente, haverá lamentação, quando vós vê Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no seio de Abraão. Jesus está dizendo: ei, vocês que vão ficar do lado de fora, vocês vão se alimentar, chorar, porque vai ver a igreja sentado comigo na mesa. Oh Espírito Santo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que um chamado do homem chamado Davi, Deus chamou. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16 que Davi ainda cuidava de ovelha, que Davi ainda pequeno apacentava as ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz no versículo 16: apareceu o Senhor a Samuel dizendo: até quando terá penas de Saul? E havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel. E diz ainda Deus, o Senhor, a Samuel: e enche um chifre de azeite, vai à casa de Jessé, porque lá um dos seus filhos eu vou ungir a rei de Israel. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Deus escolheu Davi ainda era novo, ainda era experiente. Mas Deus, aleluia, quando Ele chama, aleluia, você para capacitar. Ele chama você, aleluia, como atalaia. Ele chama você, aleluia, como ministro da sua palavra. Ele chama você como ungido do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé. E a Bíblia diz que fez, aleluia, Jessé passar todos os seus filhos diante do profeta Samuel. E a Bíblia diz que vai passar o primeiro era famoso, bonito. A Bíblia diz, aleluia, que ele era famoso, aleluia. Era um homem, aleluia, que tinha uma beleza, aleluia, que as pessoas ficavam encantadas, aleluia. E ali o profeta vê o filho de Jessé, esse mais bonito, aleluia, por nome de Eliabe. E a Bíblia diz que o profeta vai escolher, porque ele vai ver, olha, esse daí ele tem posição, postura, aleluia, de rei, é forte, é guerreiro, tem uma boa aparência. Talvez Deus escolheu ele. Mas Deus vai repreender o profeta, dizendo: profeta Samuel, eu não olho como homem, eu olho, aleluia, por dentro. O homem olha por fora, eu olho o que está o coração, aleluia. Talvez Deus estava vendo o coração daquele homem. Ele tinha uma postura, mas o coração dele era enganoso, ele era soberbo, aleluia. Talvez ele enganava, talvez ele mentia, talvez ele se prostituía, e Deus não me escolheu. Aí começa a passar o segundo. E a Bíblia diz que agora vai passar Abinadab. Era outro homem também forte. O único homem de guerra, meus irmãos, era Davi. Davi cuidava de ovelha. Davi, aleluia, era humilhado, missionário. Os irmãos não gostavam de Davi. Sabe por quê? Porque Davi carregava a unção, Davi carregava a presença,
carrega a presença, o diabo não vai gostar de você. Sabe por quê? Porque quem carrega a presença é rejeitado, quem carrega a presença é desprezado, mas o céu se agrada de você. Aí a Bíblia diz que vai passar Abinadab, e também o profeta Samuel vai dizer: ei, é esse daí que Deus escolheu. Mas a palavra de Deus diz que Deus não escolheu, fez passar. E o Senhor também disse: não é esse que eu escolhi. Agora também vai passar outro também que tem postura de guerra. Eles eram homens fortes, irmão. Eram homens belíssimos. A Bíblia diz que agora vai passar um homem por nome Samar. E também o Samuel vai pensar que foi ele que foi escolhido. Mas Deus vai dizer que não foi nenhum desses, aleluia. E passando os filhos que estavam dentro da casa de Jessé, e o profeta Samuel vai dizer: acabou teus filhos, não restou mais nenhum, porque os que estão aqui Deus não escolheu. Jessé vai falar: ainda falta um. Ele está lá no pasto cuidando das ovelhas, ele está lá no pasto, aleluia, melado de merda de vaca, melado de merda de cavalo, está lá cuidando dos animais, cuidando dos porcos, cuidando. Ele está lá, manda chamar, porque só vai sentar na mesa quando ele chegar aqui. A mesa aqui, irmão, estava preparada. A mesa estava preparada, aleluia. Mas ninguém podia sentar na mesa enquanto ele não chegar, aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite? Tem uma mesa preparada para mim e para você. Tem uma mesa no céu de glória. O banquete já está preparado, mas ainda está esperando o que Deus escolheu, o que Deus selou, o que Deus chamou, o que Deus ungiu. Porque Deus já tem os seus eleitos, Deus já tem os seus salvos, Deus já tem, aleluia, os seus escolhidos aqui na terra. Ainda falta para completar a lista. E só vamos sentar na mesa, irmão, quando aquele lá que está dentro da tua casa que está sendo rejeitado. Só vamos sentar na mesa quando aquele que está lá dentro da tua casa rejeitado, ninguém dá nada por ele, mas o céu está dizendo: eu já selei, é meu, está no mundo, mas é meu. O Senhor está falando nesta noite: eu vou transformar, eu vou dar um banho de príncipe e vou ungir com meu óleo, é profeta da minha casa. Oh Espírito Santo, aleluia. E o Senhor está falando para mim e para você nesta noite: permaneça na presença, permaneça no caminho do Senhor, permaneça com a tua lamparina acesa. A tua lamparina é teu joelho, irmão. Quando tem joelho no chão, tem óleo sobre a tua casa. Quando tem joelho no chão, tem restauração dentro do lar, tem libertação, tem porta aberta. Enquanto tem joelho. E o Senhor está dizendo esta noite: esteja com as suas lamparinas acesas, porque quando vier o Senhor, Ele vem te encontrar como servo. E o servo, aleluia, vai esperar seu Senhor chegar do casamento. Quando o seu Senhor sair por aquela porta e for para um casamento, para uma festa, e quando ele voltar, ele vem te encontrar na porta como mordomo,
como servo vigilante que está na espera do seu Senhor, e quando Ele chegar a bater a porta, você vai estar pronto para abrir a porta para o Senhor. O Senhor está falando nesta noite: permaneça, irmão. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo o tempo, aleluia, do esfriamento da igreja, apostasia. Nós estamos vivendo um tempo, aleluia, onde todo mundo quer fazer só, não quer mais se reunir como igreja, porque igreja é igreja, igreja só é igreja quando se reúne em um lugar só para adorar. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 12, que a igreja estava reunida em um só lugar, em um só propósito, em oração por Pedro. Quando tem, aleluia, as pessoas reunidas em só um propósito, só uma adoração, Deus envia o anjo e Deus opera o milagre. Porque quando a igreja estava adorando, quando a igreja estava em um só propósito, Deus enviou o anjo lá dentro da cela e quebrou as cadeias, abriu as portas e trouxe Pedro para o lado de fora. Tem muitas pessoas aí, ó, só para completar a mensagem que a missionária estava falando. O que está faltando, irmão, é a igreja se reunir. É se reunir. Se reunir em um propósito só. Qual é o propósito? Adorar o Senhor. Adorar o único Deus que se chama Jesus, que está intercedendo à direita do Pai por mim e por você. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E hoje a igreja está dividida, e Deus não trabalha aonde tem divisão, irmão. Deus não trabalha onde tem divisão. Como é que eles querem sentar na mesa com Jesus? Deste jeito. Porque o banquete vai ser só um só, a mesa vai ser um só, e todos vão estar sentados na mesa com Ele. Como é que esse povo quer sentar na mesa com essa divisão aqui na terra? Deus ainda está dando oportunidade. Já foi pregado aqui que nós temos que colocar a nossa vida em santidade. Já foi pregado aqui que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo mais difícil que está tendo para a igreja, mas o dono dela nunca abandonou. O dono da igreja está intercedendo por mim e por você. Por isso ele está falando nesta noite: esteja perseverante na presença de Deus, esteja com as vossas candeias acesas. E a Bíblia diz aqui no livro de Lucas, capítulo 14, que Jesus, ele contando a palavra para aqueles que estão sentados na mesa, dizendo que o reino de Deus é semelhante ao homem que vai preparar uma festa, e chamando os seus servos, vai preparar o convite, vai entregar para cada um e vai dizer: vai chamar os meus convidados, porque a mesa já está preparada. Lá no versículo de Mateus, capítulo 22, vai dizer que nesta mesa tem cevada, nesta mesa tem um boi morto, um boi preparado, nesta mesa, aleluia, está tudo preparado, mas só falta os convidados. Aí a Bíblia diz aqui que os convidados, que os servos, aleluia, vão atrás dos convidados. Aí a Bíblia diz, missionário Ramon, que ele vai bater na primeira casa. E a Bíblia diz que o que estava dentro da casa, que foi convidado, vai dizer: ó,
E essa notícia ela chega até o rei. E a Bíblia diz que o segundo, aleluia, vai fazer a mesma coisa. Vai dizer assim: ei, avisa para o rei lá, peço desculpa, porque eu comprei uma junta de boi. Ou comprou o campo, uma junta de boi. Aí ele vai para o terceiro. Chegando para o terceiro eu não posso ir. Peço desculpa para o rei. Manda minha desculpa para ele, porque eu me casei e agora eu vou preparar o preparativo. E isso vai chegar aos ouvidos do rei. E o rei vai ficar indignado, porque aqueles homens foram convidados. Era convidado, aleluia, real. Eram pessoas que tinham nome para zelar. Eram pessoas, aleluia, da sociedade. Eram pessoas, aleluia, bem vistas. Mas Jesus, aleluia, olhando, aleluia, o rei olhando, vai ficar indignado e vai dizer: a mesa já está preparada. Volta e anda pela cidade, ande pelo beco. Anda, vai convidando quem vocês encontrar pela frente. Aleijado, cego, aleluia, coxo, não importa. Importa que o salão venha estar cheio. Aí esses homens nobres representam o povo de Israel, o povo escolhido que Deus veio. Aí o capítulo de João, capítulo 1, verso 11. Que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí o versículo 12: mas todo aquele que crê no Filho de Deus, todo aquele que receber Jesus como filho, tem o direito de ser chamado filho. Aí a salvação vem para nós. Quem era o missionário Fábio, o noiado, o morador de rua, ninguém dava nada, mas Jesus mandou me convidar. Quem era você, aleluia, do mudão, aleluia, comprava, não pagava, enrolava, aleluia, fazia um bocado de coisa. Quem era você? Mas Jesus mandou te chamar. E Jesus está dizendo nesta noite: eu te selei com o meu Espírito, eu te selei com a minha graça. Tu és escolhido desde o ventre da tua mãe. O Senhor tem te escolhido para ser atalaia. Não importa que o mundo pensa de você, importa que Deus pense. Meu missionário, aleluia. Não importa o que o mundo fala de você, importa o que Deus fala. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Porque quando Ele chama, aleluia, Ele capacita, Ele dá o banho de príncipe, coloca o Espírito Santo, transforma, e ele fica um homem lavado, purificado no sangue dele. Oh Espírito Santo, o Senhor nesta noite está chamando. O Senhor nesta noite está selando. O Senhor nesta noite, aleluia, Ele está colocando o seu Espírito dentro de você. E Ele está selando você como atalaia. Ele está chamando para uma grande obra. Ele está chamando para sentar na mesa com Ele. Porque muitos vão querer sentar, mas não vão poder. Porque Ele diz na sua palavra, Lucas capítulo 22, louvado seja o nome do nosso Senhor. Lucas capítulo 13, o verso 22. Alguém pergunta para Jesus: são poucos que vão ser salvos? Ele responde: esforçai para entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar sentar, mas não vão entrar pelo reino. E muitos vão procurar entrar, mas não vai entrar, irmão. Muitos vão querer sentar na mesa, mas não vai sentar. Muitos vão bater na porta, mas a porta não vai mais se abrir. Por quê?
Porque Deus tem chamado, tem selado e tem rejeitado o convite. Fica de pé, coloca a mão no teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Coloca a mão no teu coração. Eu quero que você escute esse louvor. Coloca a mão no teu coração. Deixa o Espírito Santo te tomar nesta noite. Aleluia. Escuta. Ele te chamou, Ele te chamou. E o meu Senhor bateu na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bateu na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Ele está batendo na porta nesta noite, aleluia. A vida aos teus pés. E eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 Ele está batendo na porta nesta noite, aleluia. Ele está procurando verdadeiros adoradores que adora Ele em espírito e em verdade, aleluia. Abre teu coração para que o Espírito Santo venha entrar. Fala para Ele nesta noite: Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, faz morada, acende a candeia. Fala para Ele nesta noite: acende a candeia, acende, 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 acende. deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E muitas vezes você acende a luz da sua casa e deixa de acender a luz do Espírito Santo dentro de você. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui nesta noite, que é noite de transformação, é noite de transformação, é noite de transformação.